Olá, solidários e solidárias. Espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula de Direito Tributário. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das taxas, né? A nossa segunda espécie tributária. Nós já tratamos dos impostos. Na aula passada nós iniciamos o estudo das taxas e hoje nós vamos dar continuidade. Sem muita pressa, turma, sem pressa, até porque o propósito do nosso curso é que você realmente entenda o direito tributário, né? Ele pode ter 100 aulas, 110 aulas, então tudo com muita calma e com muito carinho feito para você aí que vai aproveitar desse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a aula de hoje falando da base de cálculo das taxas. Tema muito rico, tem muita súmula vinculante, muita jurisprudência para a gente analisar aqui, então vale muito a pena você ficar atento em relação a esse tópico. Pois bem, sobre base de cálculo das taxas, primeiro nós vamos visitar o texto constitucional. O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, 145, parágrafo 2º, narra que as taxas não podem adotar base de cálculo, palavra importante, própria dos impostos. Repete comigo, taxas não podem adotar base de cálculo própria dos impostos. Ô Roberto, por que a ênfase na palavra própria? Você vai pegar a palavra própria aí e vai substituir por idêntica. Taxa não pode adotar base de cálculo idêntica ao de um imposto. Meus queridos, porque se adotar, ainda que eu denomine o tributo de taxa, verdadeiramente ele será um imposto, tudo bem? Onde tem própria, você coloca aí idêntica, ok? Pois bem, idêntica não se confunde com semelhante. Idêntica não se confunde com semelhante. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá? Eu quero dizer que uma taxa pode adotar na sua base de cálculo alguns elementos próprios da base de cálculo de um imposto. Eu falei alguns elementos, não a totalidade de elementos. Alguns elementos pode adotar. Não pode adotar é a totalidade de elementos da base de cálculo de um imposto, porque aí não seria semelhante, seria idêntico. Bem, sobre o tema, turma, vamos entender. Primeiro, eu vou te apresentar uma súmula antiga, mas que continua sendo importante para o tema e cai em prova de concurso público e é útil para a vida. Que súmula é essa, Roberto? Anota aí para mim a antiga súmula 595 do STF. Súmula 595 é da década de 70, turma. Essa súmula 595, construída na década de 70, o STF diz para nós assim, ó, é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica ao do imposto territorial rural. Vamos sintetizar a súmula, depois você dá uma lida, a súmula 595, continua caindo em prova. Olha a palavra idêntica como ela é importante. O STF diz, olha, taxa municipal é inconstitucional se a base de cálculo for idêntica à base de cálculo do ITR. Por que, Roberto? Ora, porque taxa não pode adotar base de cálculo própria, leia-se, idêntica ao de um imposto. Beleza, súmula 595. Roberto, tem semelhante, você tem um exemplo? Tenho. Aí você vai anotar, essa é muito importante. Súmula vinculante 29 do STF. Súmula vinculante 29 do STF. Queridos, taxa de coleta de lixo. O STF sedimentou o posicionamento sobre o tema, lançando uma súmula vinculante, dizendo que taxa de coleta de lixo pode adotar alguns elementos da base de cálculo de um imposto, desde que não haja a adoção da totalidade desses elementos. Súmula vinculante de número 29. Tudo bem? Tranquilo? Em síntese, essa súmula diz para nós, e aí depois você dá uma lida na súmula, solidário e solidária, a súmula diz que a taxa de coleta de lixo pode adotar alguns dos elementos da base de cálculo do IPTU,
não pode adotar todos os elementos. Ok? Tranquilo, beleza, palavra importante até esse momento da aula. Idêntica não se confunde com semelhante. Duas súmulas, 595, súmula vinculante 29, essa última é importantíssima. Ok, queridos? Vamos lá. Continuo tratando sobre base de cálculo de taxa. Bem, o artigo 77 do Código Tributário Nacional, ele narra, artigo 77, turma, que taxa não pode adotar como base de cálculo o capital social das empresas. Taxa não pode adotar como base de cálculo o capital social das empresas. Por quê, Roberto? Turma, capital social das empresas é grandeza de natureza econômica. E grandeza de natureza econômica é base de cálculo própria de imposto, turma. Grandeza de natureza econômica é base de cálculo própria de imposto. Por isso que o CTN, ele traz, assim, né, com todo o respeito para quem está iniciando o curso, né, mas ele traz uma obviedade. Em que sentido? Ele diz para nós que taxa não pode adotar como base de cálculo o capital social das empresas, porque se adotasse, essa taxa seria um imposto. Ok? Beleza? Mais sobre o tema. Nós temos questões de ordem prática para enfrentar. Tá? Tudo bem? Anota aí para mim, querido e querida. Nós temos mais uma súmula aqui importantíssima que o STF construiu em torno desse tema. Tá? Bem, é o seguinte, você não pode confundir uma situação muito próxima mesmo, com essa base de cálculo a partir do capital social das empresas. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma taxa de fiscalização cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é uma autarquia federal criada em 1973 e ela fiscaliza o mercado de capitais, o mercado de ações, ok? Pois bem, a taxa de fiscalização da CVM, minha gente, ela é fixada em valores fixos. Vou aqui exemplificar para você, tá? Por exemplo, a taxa que está sendo exigida atualmente, ela tem valores em torno de R$5.000 para companhias abertas cujo patrimônio líquido seja de até R$70 milhões. Então, repare, a taxa é fixada em um valor fixo, previsto em uma tabela, tá? Para companhias abertas, cujo patrimônio líquido seja de até R$70 milhões. Roberto, isso pode? Pode! Isso pode! Presta atenção agora, você vai anotar. Anota para mim que isso é importantíssimo e a gente vai construir uma súmula dificílima, tá? Segundo o STF, anota assim para mim. Segundo o STF, taxa pode ser fixada em valores fixos previstos em uma tabela, valores fixos previstos em uma tabela e adotar como fator de referência uma grandeza econômica, uma grandeza típica de base de cálculo de imposto. Fator de referência não é base de cálculo. Fator de referência. Vou te dar mais uma vez o exemplo. É claro, minha gente, depois eu vou aqui passar o número da lei para vocês visitarem lá os anexos dessa lei, vocês vão encontrar os valores exatos. O exemplo que eu dei, ó, taxa de fiscalização da CVM, fixada em valor fixo, R$5.000 para companhias abertas, cujo patrimônio líquido seja de até R$70 milhões. Ok? Um outro exemplo que você vai encontrar lá nesse anexo, taxa de R$7.000 para fundos de investimento, cujo patrimônio líquido seja de até R$100 milhões. Você percebe que 70 milhões, 100 milhões são apenas fator de referência, ok? Então, o fator de referência
Fator de referência não se confunde com base de cálculo. Nesse sentido, no ano de 2003, o STF editou uma súmula. Tá, e a aula de hoje é súmula. Anota aí, sumulado, quer dizer, solidário. Anota aí para mim, vamos lá? É a súmula 665, onde o STF diz para nós assim: é constitucional a taxa de fiscalização exigida, né? A taxa de fiscalização exigida pela CVM, né? Dos mercados de títulos e valores mobiliários. Anota o número da lei, instituída pela Lei 7940 de 1989. Roberto, repete a lei 7940 de 1989. O STF declarou, queridos e queridas, essa taxa constitucional exatamente para dizer, olha, aqui eu não estou tratando de uma base de cálculo própria de um imposto, mas apenas de um fator de referência que se identifica com a base de cálculo de um imposto. Tudo bem? Então, a taxa fixada em valor fixo, prevista em uma tabela que adote como fator de referência uma grandeza econômica, né? Uma grandeza aí típica da base de cálculo de um imposto, é constitucional, diz o STF. Anota aí mais uma súmula. Hoje é a aula das súmulas. Súmula 665. Ainda sobre base de cálculo de taxa, por isso que nessa aula de hoje nós não vamos esgotar o tema taxa, a gente vai precisar de mais uma aula, né? Sem pressa, sem nenhuma pressa. Eu vou te apresentar um outro entendimento sumulado do STF. E aí eu vou precisar do conhecimento da aula anterior. Você lembra que a taxa ela é um tributo contraprestacional, ressarcitivo, turma. São características que nós vimos na aula anterior. Bem, eu contribuinte, você contribuinte, você vai ressarcir o Estado pelo custo que ele enfrenta para desenvolver uma atividade. De modo, queridos e queridas, que o Estado ele não pode exigir do contribuinte um valor que supere o custo que ele enfrenta. Porque se o Estado exigir do contribuinte uma taxa que supere o custo que ele enfrenta, essa taxa será inconstitucional, porque ela terá aí uma conotação confiscatória. Já guarda isso, ok? Então, a taxa ela tem que ser proporcional, equitativa ao custo que o Estado enfrenta para desenvolver a atividade. Você já ouviu falar na taxa judiciária? Quando você aciona o poder judiciário, você paga uma taxa e o judiciário vai desenvolver um serviço público relevantíssimo, né, para a existência do próprio Estado, um serviço chamado jurisdição. Pois bem, fulano e Beltrano, casados, se separam. Um divórcio consensual, minha gente, cujo patrimônio do casal atinge uma cifra milionária. Vamos colocar em um valor exagerado? 800 milhões de reais. Eles dão uma entrada no processo de divórcio consensual, é desnecessário, mas só para o nosso exemplo aqui, tá? Tudo bem? E aí nós vamos calcular a taxa sobre o valor da causa, 800 milhões de reais. Meus caros, meus queridos e minhas queridas, o judiciário só vai homologar. É só isso. De modo que, se eu for calcular isso sobre o valor dessa causa, 800 milhões, o valor dessa taxa, nós vamos ter uma taxa sendo exigida em um valor que supera em muito, o custo que o Estado vai enfrentar para realizar essa atividade. Calcula aí para mim 1% de 800 milhões, né? Tudo bem? Só para homologar um divórcio. É um exagero, né, Roberto? Sim, é um exagero. De modo, gente, que o STF, sobre esse tema, editou uma súmula, a súmula 667. Roberto, quanta riqueza. A súmula diz assim para nós. Agora nós vamos atrelar a base de cálculo e a alíquota, tá? Tudo bem? Ó, a súmula diz assim: viola a garantia constitucional, repetindo, viola
a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite de valor, sobre o valor da causa do processo, sobre o valor da causa. Tudo bem? Então, queridos, a taxa ela pode variar sobre o valor da causa do processo, desde que estabeleça-se um limite. Limite esse que vai dizer, que vai estabelecer, olha, o Estado teve esse custo para desenvolver essa atividade e de forma ponderada essa é a taxa que eu vou exigir do contribuinte. Mais uma súmula 667. Ok, meus queridos? Beleza, né? Vamos em frente? Espero que esteja acompanhando. Bem, terminada a base de cálculo, o penúltimo tópico que eu enfrento com você, porque o último tópico é das observações, eu hoje já inicio com você nessa aula 2 de taxa, a análise do fato gerador. Vamos lá? Vamos tratar do fato gerador das taxas. Hoje, pelo menos, o primeiro eu trato. Mas eu já te digo, meu caro e minha cara, meu solidário e minha solidária, nós temos 2 fatos geradores das taxas. O primeiro, exercício regular do poder de polícia. O segundo, prestação de um serviço público específico e divisível. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar apenas de um deles, tá? Em razão do tempo, né? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro fato gerador, exercício regular do poder de polícia. Exercício regular do poder de polícia. É o fato gerador 1. Exercício regular do poder de polícia. Ok? Vamos lá, meus caros e minhas caras. Primeira coisa, Roberto, o que é poder de polícia? Artigo 78 do CTN. Em prova de concurso, já caiu assim numa prova do Sebrasp, antigo CESP-UNB, né? O Sebrasp cobrou assim, poder de polícia é um instituto que tem previsão legal. Por que tem previsão legal? Porque ele é fato gerador de uma taxa, e taxa tem que ser instituída por lei, tudo bem? Então, gente, o que é poder de polícia? Poder de polícia é a atividade da administração pública que limita direitos. Poder de polícia é a atividade da administração pública que limita interesses, que limita liberdades, que limita uso de bens, que limita direitos, que limita liberdades, interesses, uso de bens em prol da coletividade. Bem, eu estou aqui sintetizando, mas o conceito completo de poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E, Roberto, já dá um exemplo aí de poder de polícia, associa a atividade do poder de polícia com a atividade de fiscalização. Tá? Então, se eu tenho fiscalização sanitária, eu tenho poder de polícia. Se eu tenho fiscalização de funcionamento de estabelecimentos comerciais, eu tenho poder de polícia. Ô, Roberto, aquele alvará lá, aquele alvará é a concretização da fiscalização. Tudo bem? Beleza, gente? Então, fiscalização está muito atrelada ao poder de polícia. Roberto, e quando que o poder de polícia ele é exercido de forma regular? Também é importante, turma. Ele é exercido de forma regular, anota para mim, quando ele é exercido por um órgão competente nos limites estabelecidos em lei, observado o devido processo legal, e quando a atividade for discricionária, sem abuso de poder. O Código Tributário fala sem abuso ou desvio de poder, mas nós sabemos, ou em breve nós saberemos, que desvio de poder é uma espécie de abuso de poder. Tudo bem? Você vai dar uma lida no parágrafo único do artigo 78 do Código Tributário. Lá você encontra o que é
exercício regular do poder de polícia. Ok? Beleza? Vamos lá. Queridos, durante um tempo, o STF e o STJ diziam para nós o seguinte, olha, só é legítima a taxa de polícia se o Estado, se o poder público comprovar efetiva fiscalização. Se não comprovar efetiva fiscalização, a taxa que decorre do poder de polícia é ilegítima. De modo que o STF exigia que o contribuinte batesse de porta em porta, quer dizer, que o fisco batesse de porta em porta para fiscalizar o contribuinte. Vou te dar um exemplo. Sabe o alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais? O STF e o STJ diziam que era ilegítima a cobrança se não tivesse ocorrido dentro de um ano, porque o alvará tem validade de um ano, se não tivesse ocorrido a efetiva fiscalização. Até que o STF mudou o seu entendimento, gente, e às vezes o STF ele dá uma derrapadinha, né? E esse caso era típico, né? O STF mudou o seu entendimento e disse, olha, peraí, é impossível o fisco, né, fiscalizar todo mundo. Se existir um órgão estruturado voltado para exercer essa fiscalização, se existir um órgão estruturado voltado para exercer a fiscalização, a taxa ela é legítima. Tudo bem? Então vamos pegar um órgão estruturado, eu vou te dar um exemplo, o IBAMA. O IBAMA, ele exerce poder de polícia em matéria ambiental, não é isso? Será que o IBAMA fiscaliza todos os estabelecimentos que se submetem aí à fiscalização ambiental? Madeireiras, postos de combustíveis, carvoarias? Claro que não, né, Roberto? Claro que não, minha gente. Mas o IBAMA, entre aspas, ele não é, entre aspas, tá, turma, um órgão estruturado que é voltado para essa fiscalização ambiental? Sim, Roberto. Pronto. Isso já é suficiente para a exigência da taxa. É o que nós afirmamos, há uma presunção do exercício do poder de polícia, diz o STF e o STJ. De modo, minha gente, que não há necessidade de uma fiscalização concreta, né? Se existir um órgão estruturado voltado para a fiscalização, a taxa de polícia, ela é legítima, ok? Tudo bem? Um outro ponto importante, tá? O poder de polícia, diz o direito administrativo, ele é exercido tanto por meio de atos concretos como por meio de atos abstratos. Ora, se o poder de polícia ele pode ser exercido de forma abstrata, né? Por exemplo, quando a Anvisa ela regula a comercialização de um medicamento, ela está exercendo poder de polícia. Ela não precisa, Anvisa, exercer poder de polícia de farmácia em farmácia. Ok? Ficou claro isso? Beleza. É isso, minha gente. Por hoje nós vamos finalizar aqui para ela não ficar muito longa. Eu espero que você fique bem. Um forte abraço e que a paz esteja com você.